Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, paz esteja com todos vós, seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Essa é a intenção desse momento, essa é a intenção desse devocional. Hoje, feriado, dia 1º de maio, dia do descanso do trabalhador, né? Poderia ser sempre esse descanso, mas a gente entende que é preciso a mão forte, é uma das ordenanças do Senhor trabalhar, e o trabalho dignifica o homem, o trabalho não diminui ninguém. O que diminui é a gente querer e nunca ser feliz naquilo que a gente trabalha. Mas hoje não é sobre trabalho que nós vamos falar. Eu quero desejar que todos tenham um bom fim de semana, mas nós vamos buscar no Senhor refrigério para a nossa alma, alegria para o nosso dia, ânimo. Sei que tem muitos dormindo aí até mais tarde hoje, mas hoje, mais ainda no dia do descanso, é que a gente tem que buscar o Senhor. Não podemos de forma nenhuma deixar um dia sequer de nossa vida do Senhor. A gente não pode se descansar do Senhor, não, de jeito nenhum. A gente tem que correr atrás dele todos os dias, amém? Então vamos juntos nessa caminhada de fé, aleluia. Vamos orar convidando o Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, tocando-nos, porque eu sei que a presença dele é real. Espírito Santo de Deus, Pai amado, poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso advogado, nosso Senhor que intercede por nós, que nos sustenta, que nos dá sabedoria. Em tuas mãos, Pai, quero colocar a minha vida, quero colocar a minha casa, quero colocar tudo que sou em tuas mãos, ó Pai. Porque sei que os teus planos são melhores do que os meus. Eu sei que os planos do inimigo não prevalecem diante da tua face. Eu sei que o Senhor nos guarda, nos protege. Então que seja feito assim tudo conforme o Senhor determinou, Pai. Em tuas mãos eu entrego. Pelo santo nome de Jesus, pela mão poderosa do Senhor. Faça-se cumprir, Senhor, em nossa existência a tua vontade. Por alguma razão o Senhor nos colocou nesse mundo, por alguma razão o Senhor nos acordou no dia de hoje. Então sim, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver os mistérios da tua palavra, as grandezas, as maravilhas que nela se escondem. Eu te peço, ó Santo Deus, não apenas a tua presença, mas o teu toque. Toca-nos nos profundo da alma, Senhor, bem lá onde só o Senhor pode alcançar. Arranca de nós toda a iniquidade, todo o medo, toda a mentira, tudo aquilo que não provém do Senhor. E nos torna uma nova criatura, Pai. É o que te peço pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia, gente. Se me deixar, eu fico clamando aqui até, porque é um momento de face, por isso que eu digo, fecha os olhos, porque é o momento onde a gente vai para o espiritual mesmo. O mundo físico não tem nada parecido com a beleza e a grandeza do nosso Deus. Amém? Hoje seremos ministrados no Evangelho, no livro de 1 Reis, capítulo 18. É uma história que eu acho incrível, que é a história de Elias, a história de Jezebel, a história de Acabe. É uma história assim de muita manifestação de poder de Deus. E a gente vê que Deus, ele abomina verdadeiramente a idolatria. O Senhor não se agrada com a prostituição. O Senhor é santo. E todo aquele que busca um Deus santo, encontra santidade, é purificado e é liberto. Foi assim com Elias e assim, é o profeta Elias, né, gente? Não tem... eu não conheço o profeta Elias, então vai fazer a leitura, viu, bebê? Faça a leitura. Meu filho, minha filha, vamos fazer a leitura do livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, livro de Crônicas. Façam a leitura para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre quem são esses personagens, quem são essas pessoas, assim como nós, personagens da nossa própria vida. Quando a gente fala personagem, a pessoa acha que a gente está dizendo que a Bíblia é um conto, é um livro qualquer, que não é verdade. Não, nós somos personagens da nossa história e eles são os personagens da história deles. E nós estamos lendo a história dele, que nos testifica para o que a gente quer ou não quer fazer na presença de Deus. Amém? Então vamos lá, a leitura? Eu vou fazer a leitura hoje a partir do versículo 41, do 41 ao 46, e você vai ficar na responsabilidade aí de fazer a leitura para entender a história, para entender o contexto e o que é que está acontecendo aqui. Amém? Vamos juntos? Então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o ruído de uma abundante chuva.
Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou e pôs-se por terra e meteu o rosto entre os seus joelhos. E disse o moço ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual o cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Gente, o que aconteceu anterior a essa passagem aqui é algo incrível. É uma manifestação poderosa de Deus no fogo. Aqui nós estamos vendo a manifestação poderosa do Senhor através da chuva, das águas. E nós podemos ver que Deus, ele responde clamor e oração. Nós estamos aqui diante de 2 homens, Acabe, o rei dessa época aqui no reino de Israel. Ele simplesmente se lança à idolatria. Infelizmente o reino de Israel se desvia do Senhor, literalmente. Acabe se casa com Jezabel. Jezabel é totalmente idólatra. Ela traz para Israel uma idolatria muito terrível. Idolatrias de construir estátuas, sabe? De blasfemar, de mandar matar os profetas. Muitos profetas foram mortos, perseguidos. Só que Elias se levantou com fé. E é isso que eu quero que a gente hoje entenda. Eu não quero que a gente pare para ouvir a história do outro e fique só ouvindo e achando ela incrível, bonita e se esquecendo da nossa vida aqui. Não. A história deles, o testemunho deles é para nos ensinar. É por isso que está aqui até hoje sobrevivendo há centenas de milhares de anos. Quando a gente para entender que Elias se posicionou com fé, mesmo em meio a tanta diversidade, contra a sua fé, contra a sua cultura, contra o seu povo, contra tudo seu. Sabe, tem pessoas que se levantam contra o seu trabalho, contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua felicidade, sem nenhuma razão. Sabe, Israel, ele era abençoado pelo Deus de Israel. Só que chega uma mulher idólatra e, sem razão nenhuma, ela arranca as pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, ela mata gratuitamente, sem nenhuma razão. E ela impõe que as pessoas adorem os seus deuses. Sabe? O que Deus fez com Jezabel? O que Deus fez contra ela? Eu te digo nada. Nada, porque... Nossa, minha boca. Porque Deus, ele também é Deus dela. Assim como ele também é Deus dos nossos inimigos. Assim como ele é Deus de toda a criatura. A diferença está no que você crê, no que você busca ou em quem você espera. Jezabel cresceu em um cenário de muita idolatria, tornou-se idólatra, uma idólatra terrível. Já Acabe não, ele cresceu em um lar cristão. Ele tinha um Deus poderoso para servir, ele era o rei de Israel. E só que o pai dele também já tinha se desviado. O pai dele já tinha seguido outros deuses também. Quando eu digo ele cresceu em um lar cristão, é porque a cultura, um lar religioso, né? Ainda não era cristão a palavra que eu usava, mas em um lar monoteísta que servia apenas um Deus. Ele, mesmo ele sendo filho de um rei idólatra, ele tinha a cultura de Israel.
Ele ouvia as histórias do Deus de Israel. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Então não era algo oculto para ele, não era algo invisível para ele. Ele tinha profetas que queria trabalhar a favor do reino dele, sabe? Que queria fazer pelo reino dele. Tinha o templo, tinha, coisa, não dá para entender a grandeza que Deus fez por Israel. Simplesmente ser trocado por uma imagem de escultura, simplesmente ser trocado por uma estátua, sabe? Coisas assim que realmente revoltam o nosso coração. Quando a gente vê hoje Deus sendo trocado por um namoro, por uma festa, por um copo de bebida, por uma bituca de cigarro, por uma partida de futebol. Deus sendo trocado por um joguinho, por um tigrinho na vida. Deus sendo trocado pelo dinheiro. Sabe, talvez você faça a leitura aqui e fique julgando Acabe, fica julgando Jezebel. E você? E eu? A gente não vai se autoavaliar, a gente não vai olhar para nós e ver em quem nós estamos expulsando Deus da nossa vida? Eles expulsaram praticamente tudo que era de Deus de Israel. Ficou apenas a fé no coração de alguns homens. E um desses homens foi Elias. E Elias viveu sobrenatural, porque mesmo no meio da atribulação, mesmo no meio de tanta coisa contrária à fé dele, ele resistiu. Ele disse: não, eu não preciso ser igual a todo mundo, eu não preciso ser Maria vai com as outras, eu sou o que sou por causa dele. Você é quem você é por causa de Deus, não é por causa que as pessoas dizem que isso é bom para você fazer. Você é quem você é porque Deus te criou. Mas se hoje você está vivendo uma vida difícil, uma vida que você não quer mais viver, é por causa das escolhas que você fez, por causa deste mundo aqui. Mas em tudo, Deus diz: eu ponho a mão. Elias tinha acabado de viver um tempo assim extraordinário, onde Deus manifestou o poder. Mas a adversidade ainda continuava. A rainha ainda queria sua morte. Jezabel ainda queria a cabeça de Elias. E Elias vai clamar ao Senhor. Toda a terra estava sofrendo porque tinha muita seca. E a mão de Deus veio mais uma vez. E a palavra vai dizer que a mão de Deus foi sobre Elias. Estava sobre Elias. A mão de Deus está sobre nós. E sabe quando as nuvens vão se mover? Sabe quando a chuva vai chegar? Quando você entender que você é filho, que você tem um lar para voltar, que você tem uma família para você voltar, que você é amado, os bichinhos aqui, você é amado, você é querido, Deus te ama, Deus quer a tua presença. Quando você entender que a sua vida é preciosa, é valorosa, você não vai temer as adversidades desse mundo. Ao contrário disso, você vai viver pela fé. E se tem uma coisa que é tremenda, é especial, é viver pela fé. Elias viveu coisas extraordinárias e foi assunto aos céus. Foi levado pelo redemoinho. Gente, isso é incrível. Sabe, uma pessoa que foi perseguida, que teve que viver escondida em cavernas, que foi alimentado por corvos, que passou muita necessidade, que não teve riquezas, que vivia peregrinando porque estava sendo perseguido, mas alguém que carregava presença. Talvez tudo você esteja vivendo hoje, mas não carrega presença. Sabe, a pobreza não torna ninguém sujo ou impuro, menos do que qualquer milionário, menos que o homem mais rico do mundo. Não. A pobreza não te torna inferior a ninguém, a não ser que você queira mendigar. E aí vai ser a sua escolha. Mendigar por atenção, mendigar por amor, mendigar por dinheiro. Não, faz isso não. Se valorize, se ame. Busque a face do Senhor de todo o seu coração, independente das ameaças. Não odeie os seus inimigos. Olha o que Elias faz. Vai lá e avisa Acabe que ou ele vai para casa ou ele vai tomar uma baita de uma tempestade nas costas.
É cuidado também com os inimigos, é entendendo que ele não luta contra aquilo ali. É carne. A luta dele é espiritual, a nossa luta é espiritual. Para de guerrear com seus filhos, para de guerrear com seu marido, com a sua esposa, para de guerrear no trabalho, para de guerrear com os irmãos. É hora de você entrar na batalha verdadeira. É hora de você saber quem é o general do exército santo. É hora de você saber aonde você pertence. Se ao mundo ou se a Deus. Elias tomou a decisão dele, e você? Você quer bênção? Quer ser alimentado? Quer estar a mão do Senhor sobre você? Quer tudo isso? Então, busque quem pode te dar. Só Deus pode. Não há outro como Ele. Amém? Não há outro como Ele. A nossa direção aqui no devocional tem mudado. E eu sempre digo, Pai, fale aquilo que eles precisam ouvir, que eu preciso ouvir. Sabe, muitas vezes a gente esquece que Deus é bom. A gente deixa que as adversidades nos tente paralisar, nos desanime. Sabe, às vezes as circunstâncias dizem assim, eu não aguento mais. É hora de parar, é hora de... Eu não sei o que fazer. Eu tenho que continuar fazendo isso, me humilhando. Eu tenho que continuar em um lugar que só me machuca. Sabe, tem hora que é muito difícil. E Elias permaneceu ali. Elias foi honrado pelo Senhor. E esse mesmo Deus de Elias aqui é o Deus que eu estou pregando para você. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda pode operar no coração que quer verdadeiramente um milagre. Então eu te convido hoje a experimentar esse Deus. Se você não tem uma aliança com Ele, eu apelo para você hoje. Volta para casa. Volta para o Pai. O Pai te espera. Aí onde você está, você pode fazer a oração, pedindo perdão a Ele por o tempo de distância. Pedindo perdão a Ele por todas as coisas que você fez. Liberando perdão. E pedindo, suplicando a misericórdia dEle. Para que Ele volte a ser aliançado contigo. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele que nos aceita de volta. E sabe o que é o melhor? Ele nos aceita do jeitinho que a gente está. Para nos fazer do jeitinho dele. Amém? Sede santos como eu sou santo. O Senhor quer isso para nós. Aleluia. Se eu continuar aqui hoje eu vou chorar. E eu amo pregar quando o coração está quebrantado. Sabe? Porque a face do Senhor é real na nossa vida. E eu sei que Ele tem preparado coisas incríveis para todo aquele que crê nele. Ainda que o mundo te odeie, ainda que o mundo inteiro queira te matar, se Deus é contigo, a quem temerás? Amém? Então é isso. Faça a leitura da vida desse homem e você vai ver como é bom servir a Deus. Você vai entender como é bom amar ao Senhor. E quão grandes coisas Ele pode fazer através de você. Aleluia? Então é isso. Compartilhe essa mensagem com outra pessoa também. Compartilhe. Fazer a leitura sobre Elias, você vai entender que até Elias ficou meio depressivo por causa das coisas desse mundo. É um homem como qualquer outro homem. A diferença está na fé dele. E hoje você precisa escolher fazer a diferença. E a sua diferença vai estar naquilo que você acredita. No que você acredita, ali está o seu coração. Amém? Então é isso. Cheiro grande. Me desculpa o áudio baixo, mas aumenta o volume aí, dá para você ouvir. Eu desejo um fim de semana abençoado. Um início de mês na graça do Senhor. Que maio seja um mês provedor na sua vida, que seja um mês de colheita. É o mês do meu aniversário, já pode preparar o meu presente, não me importo, pode mandar aí para mim que eu estou recebendo. Você é bênção, lá meus bichinhos aqui. Você é bênção, aleluia por isso. Tô brincando, tá, gente? Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que você seja poderosamente agraciado pela presença dele. Deseja a presença, queira a presença e você vai ver o cenário mudando. Amém? Então é isso. Bom dia, aproveite o seu dia
Seja feliz. Aleluia. Tchau, tchau. Eu te encontro aqui amanhã, tá? Não se esqueça disso.